tirar vocês daqui. Vou tirar o meu WhatsApp daqui. Beleza, então estão enxergando a tela aí do computador, né? Sim. Show de bola, gente. Seguinte, vou lá em APNP, graduação, Web 1, vamos ver se hoje melhora o ritmo um pouco. Web 1, e aí nós estamos organizando nosso código da seguinte maneira, né? Hoje nós estamos na semana 4, então para cada semana a gente está criando uma pasta, um diretório diferente, tá? Então temos aqui código separado da semana 2, código da semana 3, então nós estávamos evoluindo esse nosso código HTML. Vou pegar aqui, ó, semana 3, eu vou abrir esse código. Está aberto aqui no Visual Code, Visual Studio Code. Vamos lá, o que nós fizemos? Abri aqui no Chrome. Tá, o que nós fizemos? Então, nós começamos a falar do HTML, fizemos a estrutura do HTML, vimos quais são as suas principais tags, né? Lá na primeira aula, que foi semana 2, depois semana 3, a gente evoluiu um pouco, adicionando algumas tags a mais, adicionando até algumas tags semânticas, tá? Em cima desse HTML. E nós fizemos uma estrutura simples de navegação, que foi essa estrutura aqui, que é um pequeno template, né, em que nós temos uma lista não ordenada, essa lista não ordenada com links, que você consegue ir clicando aqui e fazendo a navegação de uma página para outra. Aí eu pedi para vocês fazerem o seguinte, pegar essa mesma estrutura que nós estávamos montando aqui, pegar 4 notícias completas, beleza? E montar a página com H1, com H2, com os links necessários, utilizando IMG para a imagem e tudo, beleza? E nós tínhamos estruturado essa nossa página aqui. Deixa eu só ir fechando aqui para ver qual foi a estrutura que nós utilizamos. Foi essa estrutura aqui. Vocês estão enxergando aí, acredito que estejam enxergando. Que é uma estrutura de HTML5, tá? Com doctype lá em cima, identificando qual que é a linguagem, com HTML com atributo lang aqui para colocar aqui aquela página está em português Brasil, tá? Os nossos atributos base, head e body. Dentro do head, a parte de configuração, por enquanto a gente só colocou o title e colocou o meta. O meta é para fazer a codificação, né? Nós falamos sobre questão de acentuação do nosso código. Então, o meta aqui com esse atributo específico é para a questão da acentuação. E o body, nós começamos a inserir algumas tags do HTML5 que dão uma semântica aqui para o código, tá? A semântica vai ser o quê? Vai ser um significado para aquele código, tá? Alguns autores vão falar que agora no HTML5 todas as tags são semânticas, todas as tags têm um significado, tá? Mas algumas tags que vieram, algumas tags do HTML5, na verdade todas as tags do HTML5 exclusivas, não aquelas que foram herdadas do HTML4, elas são mais semânticas nesse sentido, né, de significado para alguma área ali específica, e não simplesmente sintáticas. Por exemplo, H1. H1 é uma tag que já veio do HTML4. Eu não considero ela uma tag semântica, apesar do que ela fala de hierarquia também de títulos, né? Título 1, título 2, título 3, título 4. Você também pode classificá-la como uma tag semântica, mas são tags que já foram herdadas do HTML4 e já tem uma funcionalidade visual que você consegue mensurar ali na hora que você visualiza, tá?
Mas essas tags aqui, que são tags novas, tag header, tag nav, tag article, tag footer, são tags assim que têm exatamente o sentido de organizar ali o seu código, de falar que aqui, ó, parte inicial do seu código, parte de navegação do seu código. Você pode separar o conteúdo do seu código em diferentes artigos, a parte do rodapé da sua página, tá? Então, nós separamos, estruturamos direitinho, fizemos a indentação para poder fazer com que o site fique cada vez mais organizado no seu código e fique cada vez mais claro, né, semanticamente mais claro. Hoje nós vamos ver mais algumas tags, tá? Vamos dar abordar um pouco mais de tags aí, beleza? Então, só retornando aqui na questão da navegação, então nós vimos na aula passada que para você criar uma estrutura de navegação simples, a estrutura de navegação nada mais é do que a lista não ordenada. Então, vou ter o L aqui da nossa lista não ordenada e vou ter cada tópico da nossa lista ordenada como um LI. São tópicos da lista, tá? E aí, essa lista, ela vai ter links. Então, eu tenho o nome aqui de cada item da lista e esse nome está dentro do tag A, que vai ser um link. E esse link, no caso do navegando dentro do próprio site, ele vai redirecionar para arquivos, né, que estão dentro daquela mesma pasta ou dentro daquele mesmo site, digamos assim. Tá? Então, essa estrutura aqui é a mesma estrutura que você copia e cola em todas as páginas referentes a esse site. Então, notícia 2, notícia 3, notícia 4, cola exatamente a mesma estrutura e só muda o conteúdo que está dentro do artigo aqui, né, dessa tag artigo, que é a tag onde está a notícia, de fato, tá? Então, a gente pega uma mesma estrutura e só modifica aqui o conteúdo de dentro de artigo. Dessa maneira, a gente consegue ter essa navegação aqui. Inicialmente, uma navegação ainda só com HTML, conforme eu já mostrei na aula passada, mostrei uma página lá, aquela página do Tecmundo, com o CSS, depois tirei o CSS, vocês viram que é só o HTML que fica aparecendo. Então, por enquanto, essa navegação só com HTML, tá? Professor, uma dúvida. Algumas imagens, elas tinham umas legendas, tipo, embaixo da imagem. Isso é no HTML ou no CSS? Então, a legenda você pode colocar como texto alternativo, que é esse atributo aqui, alt, tá? Uhum. Que é na hora que você passa o mouse e ela aparece uma tagzinha com a explicação, né? Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Nem sempre aparece. Mas quando você passa o mouse e ela aparece uma partezinha. Quando você verifica aquele nome embaixo aqui, tem uma tag nova também do HTML5, que é a figure, que ela tem alguns atributos que você adiciona nela para poder colocar uma legenda. Tá? E aí depois no CSS você formata aquela legenda. Mas o texto da legenda é no HTML também. Tá? Entendi. Vamos dar uma olhada também nessas tags. Vamos dar uma olhada em algumas tags a mais. Tá? Esse alt aqui, que é o texto alternativo, ele é o texto para quando você passa o mouse sobre, aí vai depender do navegador para aparecer ou não, e para quando a imagem não consegue ser carregada, tá? Quando tem algum link quebrado, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Salvar, carregar, aqui ó. O link está quebrado, porque eu alterei o nome da imagem aqui, ele não encontrou a imagem. Aí o texto alternativo que eu coloquei aqui, ele vai aparecer, ó. Esse MacBooks. Às vezes ele aparece também quando você passa o mouse por cima, às vezes só quando a imagem não carrega, mas é o texto alternativo que o leitor de tela consegue ler, né? E consegue fazer a descrição para alguém que não consegue enxergar.
Mas essa outra descrição que você falou, nós vamos dar uma olhada nela ainda. Vamos abrir aqui. PNP, graduação. Web 1. Semana 4. Beleza, vou criar um arquivo aqui. Index.html, tá? Depois a gente retorna lá naquele menu lá. Criar uma estrutura de HTML5, fazer a indentação, mudar a linguagem para PTBR. Vou tirar esse meta aqui porque por enquanto nós ainda não vimos ele. Vamos usar só o que nós estamos vendo até o momento. E beleza, tá? Vamos falar de algumas tags. Mais algumas tags, né? Além daquelas que nós já tínhamos visto anteriormente. Mais algumas tags de HTML5. Vamos lá. Vou colocar aqui algumas tags. Como que nós vamos fazer? Vou lá para o Google e digitar a tag strong, tá? O que acontece? Tag strong veio do HTML5. Ela é uma tag que vai deixar algum texto em destaque, tá? Ou, na verdade, o efeito visual que ela aplica imediatamente é só colocar a tag em negrito. A gente tem aquela tag N, né, que a gente coloca em negrito, tem a tag I, que coloca N, que coloca em negrito, não, perdão, a tag B, que coloca em negrito, a tag I, que coloca itálico, e a tag U, que coloca sublinhado, tá? Só que essas tags estão começando a cair em desuso. A U, ela já não está mais na documentação do HTML5 atual. A B e a I ainda continuam. Só que assim, a tag mais usada agora para definir um destaque de texto vai ser essa tag strong, tá? Então você tem o texto aqui, deixa eu colocar um Loren aqui, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a... Bagunçou meu código aqui, calma aí. Você não fica mais visualizado se você botar a quebra de linha? Deixa eu dar umas quebras aqui, calma aí. Beleza. Um bar aqui sem necessidade. E tem que fechar o bar aqui embaixo. Beleza, agora dá para enxergar tudo. Não tá. Show de bola. Então, basicamente, tag strong. Tá? Vamos fazer a visualização dela. Só colocou a palavra em negrito, tá? O negrito que nós usávamos com a tag B, agora está sendo mais adotado, tá? Pela documentação nova do HTML5, está sendo mais adotado o strong, beleza?
Copiar esse P aqui, colocar mais um P embaixo, só para a gente poder montar a estruturazinha do site. Visualizar. Beleza. Então, tag strong. Vamos pegar outra tag. Tag em, que é ênfase. Vamos colocar aqui no Google. Os dois sites que eu uso como referência, o site o site oficial, né, da documentação é o site da W3C. Não esse da W3C Schools, tá? Da W3C só. Só que o site da W3C ele é bem confuso, tá? Ele é bem difícil de navegar nele. Então, os dois sites que você só coloca qualquer tag que você tiver em dúvida, do nome da tag, da aplicação da tag, dos atributos disponíveis naquela tag, e sempre que você colocar tag e o nome da tag, ou o nome da tag espaço HTML no Google, os dois primeiros sites que ele vai te mostrar vai ser sempre o site da Mozilla, a parte developer.mozilla.org, tá? Que é do navegador do Firefox, que vai ter bastante documentação, tá? Referente a cada uma das tags. E o outro é esse W3 School, tá? Que não é um site da W3C, mas é de uma empresa e o site ele é em inglês, mas ele já tem a tradução já embutida no site aqui para praticamente todas as línguas possíveis, tá? E aí é bem interessante, que aí ele coloca aí a tag, a definição da tag, coloca o suporte dessa tag nos navegadores, tá? Se os principais navegadores aqui, Chrome, Firefox, o Edge, o Safari e Opera, se eles funcionam, se a tag é global, se não é, se ela tem atributos, quais são os atributos, tá? E como que a tag fica. Então vamos utilizar isso daqui. Então, se você quiser dar ênfase a alguma palavra, alguma parte do texto, você pode usar essa tag. Abriu e fechou. São tags de formatação. Beleza? Então, aqui nós já tínhamos utilizado a tag B, bold, e agora o que está mais em uso é strong. Para essa tag de ênfase, nós já tínhamos utilizado anteriormente a tag I, né, de colocar itálico, para você dar ênfase numa palavra que esteja em outra língua, alguma coisa assim. A tag mais utilizada agora em HTML5 é a tag N, tá? De ênfase. Deixa eu ver outra tag aqui. Tag mark também, para você delimitar uma parte do texto que você quer marcar por algum motivo, tá? Beleza? Como se você tivesse passado aquela canetinha marca-texto, tá? Aí ele fica todo assim, com um background diferente. Ah, eu não queria esse marca-texto amarelo, eu queria um outro marca-texto, não tem problema, tá? Depois no CSS a gente modifica isso, tá? Aí, mais alguém pedindo para entrar aqui. Show de bola. Tag strong, tag in, tag mark. Vamos pegar mais uma tag. Tag del, tá? De deletar. Você pega uma parte do texto, coloca assim, ó, del. Ele aparece com um texto taxado, tá? Que é com um risco no meio, ó, tá? Que é a parte do texto que está deletada, digamos assim.
Então, ele aparece o texto, só que aparece ele riscado, como se você tivesse cortado aquela parte ali. Só para Beleza? correção no site mesmo? Oi? Só como se fosse para fazer uma correção no site mesmo? No caso, no Isso. texto. Né? No caso, uma correção no texto e uma correção que você quer que a pessoa veja o que estava escrito antes, tá? Falando, aquilo não vale mais, mas você quer que a pessoa veja o que estava escrito antes. Assim, essa tag utilizada na prática, digamos assim, se você pega esses editores de texto online, como o próprio Google Docs mesmo, se você estiver fazendo uma edição colaborativa com o Google Docs, não sei se vocês já fizeram, construir um texto com mais de uma pessoa. Então, se outra pessoa apaga uma parte do texto, para você aparece aquela parte que a pessoa apagou como dessa forma, tá? O texto todo que estava antes, só que riscado, e aí um balãozinho aqui indicando qual foi a pessoa que fez aquele tipo de edição, tá? Então, é uma aplicação prática. Lá, obviamente, envolve processamento, né, envolve outras linguagens, mas no final o resultado foi utilizando uma tag del, o resultado visual, beleza? Da mesma maneira que nós temos também a tag insert, é para dizer que aquele conteúdo foi inserido posteriormente. Beleza? Ele coloca aqui como sublinhado. Então, antigamente você tinha uma tag que era a tag U, que era de underline. Essa tag agora não está mais na documentação do HTML5. Gente, quando uma tag não está mais na documentação do HTML5, não quer dizer que ela simplesmente parou de funcionar, mas quer dizer que a W3C parou de dar suporte a ela. Então, a qualquer momento, os navegadores podem não mais suportar aquele tipo de tag, tá? Só que assim, por conta da semântica, agora nós utilizamos sempre tag del para dizer que um conteúdo foi retirado, tag insert, né, que é INS, para dizer que um conteúdo foi inserido. Isso vai fazer diferença visual também na hora que você estiver utilizando algum framework, tá, para poder formatar o seu site. Por exemplo, Bootstrap, tá? Se você vai usar Bootstrap ou Google Material Design, algum framework desse de formatação em CSS, a utilização dessas tags semânticas vão fazer toda a diferença também visual ali no seu código, tá? De como que esses frameworks vão tratar o seu código visto as tags que você está utilizando. Beleza? Vamos ver mais algumas tags aqui. Deixa eu ver. Uma tag legal. Tag code. O que acontece? Quando você quer demonstrar um código dentro da sua página, você pode utilizar a tag code. Deixa eu fazer um outro parágrafo aqui para eu poder utilizar ela. Essa tag aqui, ó, tag code, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um código de CSS. Eu quero demonstrar esse código aqui, tá? Aí eu utilizo a tag code, fazer a visualização dela aqui.
Tá aqui. Aí aparece o código para mim aqui embaixo, ó. O que a tag code faz? A tag code, ela entende que isso daqui é um código, primeiramente, e ela coloca a fonte monoespaçada primeiro para poder demonstrar o código. Sempre que a gente está utilizando algum editor de códigos aqui, essa fonte que nós estamos utilizando, ela é monoespaçada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o A e o I, eles vão ocupar exatamente o mesmo espaço, tá? Isso facilita na hora de você fazer a indentação do código. Quando a fonte não é monoespaçada, por exemplo, essa fonte aqui de cima, ela não é monoespaçada, o A, ele é mais gordinho do que o I, tá? Então, ou, por exemplo, um A maiúsculo, né? Ele é mais gordinho do que um I. Então, ele ocupa mais espaço. Isso depois, para você fazer um alinhamento, uma indentação, isso vai dificultar. Quando a gente está usando código, nós utilizamos fonte monoespaçada. Só que, o que acontece? O HTML, quando você digita ele ignora as quebras que você coloca dentro do seu código aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei H1, fiz a quebra, coloquei color, background, font size, tá? Só que na visualização, ele não respeitou essa quebra, tá? Para ele poder respeitar essa quebra, tem um outro código aqui, uma outra tag, que é a tag pré, tá? Você coloca a tag pré. Vamos colocar aqui, code está dentro de pré, então code está indentado dentro de pré. Aí na hora que você vai fazer a visualização, ele coloca a sua visualização conforme, tá, você tinha colocado previamente. Beleza? Então sempre que você for usar code para poder demonstrar algum código, você precisa usar a tag pré, tá? O code dentro da tag pré, para ele poder respeitar toda a questão de indentação que você está fazendo. Beleza? Tem agora alguma pergunta? Deixa eu só fazer um teste de uma coisa aqui. Você consegue colocar ele na esquerda, na direita, ou ele fica centralizado? Deixa eu só fazer um teste de uma coisa aqui. Não reconhece, cara, o código HTML. A gente teria que, por exemplo... a gente teria que, por exemplo, dar um espaço para ele poder reconhecer o código HTML. Como o código HTML é processado pelo próprio navegador, se você quiser demonstrar um código HTML aqui, você teria que colocar um espaçozinho nas tags ali para ele poder não fechar a tag e não reconhecer isso aqui como uma tag a ser processada, tá? Vamos lá, pergunta que foi feita. O que acontece? Olha isso aqui. Quando eu coloco essa tag pré, ela exibe exatamente a mesma indentação e as quebras que eu coloquei no código. Então, se eu coloco esse código para trás, ó, ele acaba colocando também a minha visualização lá para trás. Ela só ficou ali meio que centralizada, porque na indentação que eu estava fazendo aqui, ela já estava centralizada, tá? Respondendo a pergunta, então, eu consigo colocar esse código para lá, para a direita, para a esquerda ou ao centro? No HTML sozinho, não. Existia tags que foram descontinuadas, que era a tag center, por exemplo, para você centralizar algum elemento no HTML, mas que foi descontinuada, tá? Por quê? Porque a ideia da W3C é que o HTML seja estrutural. E essa questão de alinhamento não é questão estrutural, é uma questão para o CSS. Então, se eu quisesse pegar esse código aqui e colocar ele para um lado, para o outro, fazer alguma questão de alinhamento dele, eu teria que fazer um CSS para isso,
tá? Em CSS nós vamos ver algumas maneiras de centralizar. O interessante é que o CSS até hoje ele não tem uma tag ou um comando, uma propriedade específica para você centralizar, tá? Você precisa fazer pelo menos umas 2 ou 3 linhas de CSS ali para você conseguir centralizar um elemento. E aí a gente iria verificar a melhor forma possível de centralizar isso daqui ou de colocar para um lado ou para o outro. A gente pode pegar e formatar somente o code com CSS, falar que ele vai ficar left, right, ou então criar um outro bloco aqui para poder fazer esse tipo de alinhamento. Mas o alinhamento ele é feito no CSS, não feito no HTML. Beleza? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Essa tag aqui, ó. Vamos jogar ela lá no Google para poder verificar se tem algum atributo que a gente pode utilizar, tá? Então, sempre vai Essa tag de aparecer. code, por exemplo, se eu tivesse que colocar um código colorido, funcionaria também? Oi? Se você quisesse colocar um código colorido, Isso. Que normalmente as pessoas colocam colorido que aparece no código mesmo, não só preto, né? ah, tá. Se você quiser fazer a visualização na sua página HTML que o código esteja colorido. Isso, né? Isso. Na visualização Isso. aqui, eu quero que as propriedades que são color, background color, esteja de uma cor, os valores red, hashtag 888, esteja de outra cor. Então, tudo isso daqui também é formatação. Então, não cabe ao HTML. Cabe ao CSS. Também teria que fazer CSS. Só que para isso, o que acontece? Fica mais complicado ainda um pouquinho. Para isso, eu vou ter que colocar uma tag em cada pedaço que eu quero modificar a cor, tá? Por exemplo, eu preciso fazer uma tag aqui de separação. Não precisa nem ser uma div. Pode ser um span. Alguma tag para eu colocar em volta do color. Abriu e fechou, para eu criar uma propriedade, uma propriedade não, uma classe propriedade, por exemplo, e aqui classe valor, e aí depois lá no CSS eu coloco que essa parte do código vai ter uma cor, e essa parte vai ter outra, tá? Porque não tem como eu fazer com que o meu código interprete um texto inteiro como isso daqui é uma parte, isso daqui é outra. Eu preciso dizer para ele que color é uma parte e que red é outra parte, tá? Então vou ter que colocar tags ali para poder depois formatar parte por parte desse código. Esse pedaço faria como se fosse um container e no CSS eu ia colocar a cor desse container. Isso aí, tá? Aqui, quando você quer fazer um bloco de texto, tá? Ou uma citação, você pode utilizar esse daqui, ó. Blocote, eu acho. Não sei como que é a pronúncia correta. Mas quando você quer fazer uma citação de uma fonte, uma citação mais extensa, tá? Você quer colocar uma frase, essa frase do pensador tal, beleza? Aí você pode utilizar com essa essa tag aqui. E aí, o que acontece? Essa tag, ela permite que você faça, deixa eu voltar aqui, permite que você faça um atributo, que é esse cite. E nesse atributo você consegue colocar o endereço do site que está aquela referência que você acabou de citar ali, tá? Ver se a gente consegue visualizar. Deixa eu copiar exatamente isso daqui. Criar outra tag P aqui.
ele já dá faz um recuo, né? Faz uma certa formatação aqui naquela sua citação. E essa parte aqui era para ficar disponível clicável. Depois vamos até aplicar um framework aqui diferente para ver se ele faz alguma formatação diferente nessa citação. Aqui não ficou nada clicável. Mas a tag referente às citações é essa daqui. Vamos ver se tem alguma coisa diferente lá no site da developermozilla.org. Exatamente isso. Tá? Uma citação, e você pode colocar essa tag aqui, esse atributo aqui, cite, para poder fazer a referência. Beleza? Ok. Vamos ver só mais algumas aqui. A tag ABBR, que é a tag de abreviação. Quando você vai colocar uma sigla no meio do seu texto. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, essa tag ABBR, quando você quer colocar alguma sigla, por exemplo, CSS, conforme está aqui, ó, aí você coloca a definição de CSS, tá? Então você coloca um atributo title e coloca aqui o nome completo daquela sigla. Beleza? Não sei se está com alguma configuração diferente no meu computador, porque todas essas que têm esses atributos, quando eu passo o mouse por cima daquela informação, era para ele aparecer aquela informação. Só que no meu código aqui, não está aparecendo. Ele está até com sublinhado aqui de uma maneira diferente, só que ele não está aparecendo para mim a citação. Vamos fazer um teste aqui rapidinho, gente? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos verificar se ele vai fazer alguma formatação diferente se a gente colocar um framework. Vamos escrever aqui Bootstrap. São que horas? Eu tô indo e nem sei que horas são. 7h12. Quantos alunos nós temos? Nós começamos com 4 alunos só, né? Estamos com 10 alunos. Vamos lá, Bootstrap. Alguém aqui já viu Bootstrap? Já ouviu falar? Sabe o que é? Falar. O que acontece? O Bootstrap, ele é um framework. O que é um framework? Framework é uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca vai ser um conjunto, no caso aqui, né, referente a código, uma biblioteca vai ser um conjunto de códigos, tá, já feitos por uma equipe, por um grupo de desenvolvedores. No caso, o Bootstrap, eu acho que ele é do Twitter. O pessoal de desenvolvimento do Twitter que criou o Bootstrap. E aí eles criaram uma biblioteca de formatações, tá? Não é só formatação, entra até um pouquinho de JavaScript, com jQuery, algumas coisinhas, mas é muito mais CSS, né? Para você já pré-formatar um site sem precisar mexer, digamos assim, no CSS daquele site, tá?
No caso, ele forneceria um modelo, você só ia pegar aquele modelo e jogar no HTML? Isso. Ele vai fornecer um modelo, uma forma de construir site utilizando aquele framework. Claro que ele tem uma documentação bem extensa, porque você vai ter que começar a usar classes que ele determina, tá? Deixa eu ver aqui onde que está o nosso site, está aqui. Tá vendo que ele já deu uma alterada? Deixa eu tirar aqui. Se eu comentar essa linha aqui. Tem como mandar essa linha aí no chat? Pelo link? Tem. Se eu comentar essa linha aqui. Ó, tava desse jeito, ó. Que é o HTML puro, né? Aí se eu coloco a formatação básica do Bootstrap. Você quer essa linha aqui que eu utilizei de link? Sim, sim. Foi essa linha aqui. Você pega essa linha base aqui. Deixa eu salvar aqui. Voltou. Ele já faz a formatação conforme Bootstrap, tá? Queria verificar se ele ia alterar de alguma maneira. Deixa eu fazer a mesma visualização dessa página em outro navegador. Fazendo Firefox. Já visualizou diferente. Aqui, ó. Aqui já fez aquilo que eu estava falando para vocês. Tá vendo que na hora que eu passo o mouse aqui, ó, em cima do CSS, que eu tinha colocado como aquela tag de abreviar. Cadê? Se eu der zoom aqui, vocês visualizam o zoom aí? Sim. Sim, sim. Beleza. Essa tag aqui é quando você abrevia alguma sigla, né? E aí você usa o atributo title e coloca o significado da tag aqui. Visualizando aqui no Firefox, ó, na hora que eu passo o mouse sobre, ele altera o formato. Deixa eu aumentar aqui. Ele altera o formato aqui, ó, do cursor, deixa de ser uma setinha e passa a ser uma interrogação, né? E coloca aquela definição que eu tinha colocado ali no title. Ó. Para aquela citação, ele não coloca não disponibiliza nada para poder fazer para poder verificar o site de onde eu tirei isso daqui, conforme está aqui, ó, na parte de citação, ó. Agora tem que ver se os navegadores ainda estão começando a dar suporte a esses atributos ou o que está acontecendo aqui. Mas para você ver que tem visualizações diferentes, deixa eu colocar aqui lado a lado. Visualização. Se o artigo tivesse esse ABBR aí, ia ficar muito mais fácil. Aqui, ó. Ah, não, até que apareceu, só que demora mais tempo, porque eu não tinha parado o mouse, ó. Aqui eu tô no Chrome, desse lado de cá. Do outro lado, eu tô no Firefox. Tá? Ambos estão utilizando o Bootstrap para fazer essa formatação padrão inicial aqui. Deixa eu tirar o Bootstrap e ver qual que vai ser o comportamento dos dois. Vamos lá. Ele só não mudou o cursor, mas apareceu aqui para mim o que significa aquela sigla, né? Utilizando aquela tag.
aqui no... Deixa eu ver. Também, aqui no Chrome também. Eu não tinha parado tempo suficiente o cursor em cima. Deixa eu ver se aqui, se eu parar tempo suficiente, acontece alguma coisa. Não, aqui continua sem ter nenhuma interação com relação ao link da citação. Mas beleza, gente, essas tags novas que nós estamos vendo. Tags de destaque, tá? Essa em aqui, tag de ênfase, strong, para eu colocar uma palavra em destaque em negrito, tá? A tag del, para deletar, que ele vai taxar aquele texto, né? A tag insert, que ele vai colocar como se fosse um marca-texto para você... Marca-texto não, a tag insert ele vai colocar como se tivesse sublinhado, para mostrar que você inseriu aquele texto posteriormente. A tag mark vai marcar o texto como se fosse um marca-texto. A tag code serve para você colocar um código de uma linguagem, tá? Lembrando, se for o HTML, a gente precisa dar uma modificadazinha na tag, dar um espaço ali para ele poder não processar aquela tag. E a tag pré, que faz com que o código seja mostrado conforme ele está digitado aqui, tá? Obedecendo toda a questão de indentação, de quebra de linha e assim por diante. Essa blockquote aqui, blockquote, que vai fazer uma citação longa, tá? E essa BBR, que é referente a abreviações. Então, você vai colocar uma sigla, você pode colocar o significado daquela sigla ali para quando passar o mouse sobre aquele assunto específico. Beleza? Vamos ver só mais uma aqui. Eu ia entrar em tabela hoje também. Vai dar tempo. Vocês têm aula depois da de web? Não, não. Esse BD, essa tag aqui, BDO, é Bidirectional Override. Quer dizer que você pode pegar um conjunto de texto, tá? Você abre e fecha essa tag e você consegue colocar qual é a direção daquele texto. Você coloca um atributo dir, tá? De direção, e você coloca RTL, que seria right to left, ou LTR, que seria left to right, tá? E aí o texto fica da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Todo ao contrário. Tá? Vamos pegar esse texto aqui, ó, 50 anos da WWF, tal, quantidade de membros que ela tem, e vamos colocar a tag. A tag BDO. Coloquei esquerda para direita, tem que ser direita para esquerda, né? Aqui, ó. Vocês conseguem visualizar aí o que aconteceu aqui? Ele inverte completamente o texto.
Deixa eu parar essa tela aqui. No caso, serviria se fosse, por exemplo, escrever em árabe, que escreve ao contrário da gente, aí usa isso. Você usa aqui. Você coloca em caracteres árabes e coloca o contrário. Só essa tag é mais uma curiosidade. Mas você consegue modificar a direção do texto. Beleza, gente? Deixa eu olhar vocês aí. Gente, até agora, perguntas? Pode falar alguma coisa? Sim, não, talvez. Galera? O block quote seria para quê mesmo? Como funcionaria? Ele é para uma citação citação longa, tá? Então vamos colocar aí, você está escrevendo um texto, aí você vai citar Aristóteles. Aí você coloca lá o que Aristóteles falou e coloca o block quote, uma citação longa. Galera, a gente segue com tabelas ou deixa para a próxima? Porque chegou no horário limite da nossa aula aqui, 19h26. Falaram que tem aula depois. Analítica. Ah, tá. Então é isso. Então essa semana é isso. Fazer o seguinte. Como eu estava falando no começo, antes do pessoal chegar. Ah, tá. Eu não estou compartilhando tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estava falando no início, antes da galera chegar, seguinte. Que nós começamos aquela estrutura na aula passada. Deixa eu pegar aqui a PNP, graduação, web, semana 3. E fizemos uma pequena estrutura, né, de navegação, né, notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4. Eu pedi para que vocês terminassem isso daqui, tá? Mantendo 4 notícias, só que façam uma notícia completa, utilizando H1, H2, todos os links, parágrafos, imagens, vídeo, e agora pode inserir essas tags de hoje também, tá? Na medida do possível, coloca lá citações, se tiver alguma coisa de marcação no texto, coloca a marcação, texto deletado, texto inserido, tá? Mesmo que não tenha na notícia inicial, coloque também, tá? Pegue esses códigos que nós estávamos vendo e insiram nesse código de vocês. Esse é o primeiro trabalho, tá? Que vocês estão fazendo. Depois terão outro, semana que vem eu vou passar outro, semana que vem a gente dá continuidade, vamos falar de tabela e depois vou ter que olhar o cronograma, né, do que nós precisamos ver na nossa disciplina, semana a semana. Deixa eu ver aqui, ó, plano de atividades da PNP, para a gente poder seguir direitinho. E eu vou ter que refazer esse plano de atividades aqui da PNP, porque saiu um novo calendário, parece, para graduação. As férias, VS, tudo mudou de lugar, então vou readaptar esse plano aqui. Mas nós estamos na semana 4, tá? Semana 4 nós iríamos falar sobre tabelas e tags semânticas, nós só chegamos até a parte das tags semânticas e não chegamos à parte de tabelas, tá? Mas não tem problema, na aula que vem a gente verifica essa questão de tabela e dá continuidade, tá? Semana 5, que a gente já ia começar a falar dos fundamentos de CSS e de Box Model. Acho que semana que vem dá tempo de falar de tabela e já iniciar a parte de CSS. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que rever o calendário que saiu essa semana, porque eu acho que a gente vai ter mais aulas do que tinha sido planejado anteriormente. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então façam, tá?
vou ver uma forma de vocês me entregarem esse código, tá? Mas façam numa pasta, essa pasta com o seu nome, por favor, tá? Se bem que dependendo da forma que for ser entregue, se for pelo CIGA, por exemplo, vai estar identificado aquele arquivo. Mas provavelmente eu vou precisar que você compacte esse arquivo para virar um arquivo único, tá? Para poder ser enviado para mim. Mas eu vou verificar isso ainda durante essa semana e eu coloco lá com uma data para entrega, tá bom? Gente, é isso. Até mais. Tudo de bom para vocês. Valeu, boa noite. Se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se não, é só isso. Beleza, pessoal. Muito obrigado, hein? Tá? Vou parar a gravação aqui.